Irmãos, que bom estar aqui mais uma vez com esse culto na casa de Deus, com o povo de Deus. É claro que eu gostaria de dizer essas palavras estando todos nós reunidos na igreja de Deus, seria a maior alegria do meu coração. Seria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na casa de Deus, a qual eu tenho tido a alegria de fazê-lo aos sábados. Uma pena que ainda não para todos, mas eu gostaria que todos que estejam indo para a igreja, que vão com alegria. Todos você, meu querido irmão, que está com saudade de ir para a igreja, vai para a igreja, vai com alegria. A capacidade de 30% para você poder ir. E algumas igrejas nossas estão fazendo até 2 cultos para vocês. Então vai lá, mate a saudade, tome todos os cuidados, é claro, mas participe da adoração do Senhor na casa do Senhor. É importante continuar adorando a Deus em sua casa de oração. Apesar do momento em que estamos vivendo, apesar dessa realidade, é importante ter fé, confiança e ir à casa de Deus. Dentro, claro, daquilo que a lei pede. Vamos inclinar a nossa cabeça agora e vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor continue abençoando os teus filhos e filhas que nos acompanham nessa noite de domingo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encha com o teu Santo Espírito, que o Senhor conceda a cada um deles o discernimento, a sabedoria e o entendimento para compreender as tuas palavras e, acima de tudo, colocar em prática na vida de cada um deles. Rogamos que o Senhor me capacite também a colocar em prática, mas a transmitir essa mensagem de acordo com a tua vontade, para que o Senhor seja glorificado e para que a tua palavra seja transmitida de uma forma correta, equilibrada e coerente. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos a mais este culto online. Deus abençoe e continue abençoando a tua vida e da tua família. Que no momento em que você assistir esse sermão, seja muito bem abençoado. Hoje nós vamos estar estudando Apocalipse 14, versos de 1 a 5. Gostaria de falar sobre Apocalipse 14 todo, mas o capítulo é muito extenso, eu vou ter que fazer em parte. E justamente essa parte aqui é uma parte que eu teria que fazer umas 3 vezes. Porque o Apocalipse 14 nós precisaríamos tratar do selo de Deus, os 144.000. Seria um sermão à parte. Talvez no próximo domingo eu termine ou eu vou orar a Deus e vou decidir. Ou se eu trato a forma temática e então trato 144.000 e o selo de Deus. Um dos dois vai acontecer. Porém, os dois devem ser explicados nos próximos cultos. Apesar de eu já ter explicado sobre os 144.000 nas lives da Igreja da Vila Rodrigues, que também está sendo transmitido online nesse instante, na minha página do Facebook, no meu YouTube e no YouTube da Igreja da Vila Rodrigues, está transmitindo, gravando este sermão nesse exato momento. Portanto, irmãos, nós já oramos. Você também pode escrever o seu pedido de oração e também escreva a tua contribuição. Vamos ler o texto bíblico, então, que já se encontra na tela, para então começarmos a explicação. Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 5. Vamos ler os primeiros versos que estão mostrando de 1 a 3. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. É um prenúncio muito bonito, só que você não pode esquecer dos sermões que fizemos anteriormente. A besta do mar, a besta da terra e o dragão. Você deve lembrar que todo esse contexto, inclusive Apocalipse 14, está sobre o contexto ainda da visão do santuário. E não somente da visão do santuário, é uma referência direto ao capítulo 4 e ao capítulo 5, a visão do trono de Deus. É uma referência direta à visão do trono. Aqui é Deus revelando e mostrando. Lembra que eu expliquei
que o dragão, ele então se pôs para lutar contra Jesus. Jesus derrotou ele no céu. Jesus derrotou ele na terra. E então Jesus foi ao céu e deixou o remanescente. E a Bíblia diz então que agora o dragão luta contra o remanescente. Eu disse que o dragão se colocou sobre a areia do mar, como a Bíblia menciona, e ele usa agora dois instrumentos para perseguir o remanescente de Deus. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então ele levantou a besta do mar e a besta da terra. Nós vimos que a besta do mar é o Império Romano Papal. E nós vimos que a besta da terra é então os Estados Unidos apostatado. No momento ele vai se tornar um falso profeta. E nós vimos que esses dois instrumentos de Satanás, ele vai utilizar para pegar, para tentar destruir o remanescente. E então, durante toda a história das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, elas são histórias que estão correlacionadas uma sobre a outra. Em outras palavras, elas estão... um princípio da recapitulação bíblica que tanto Daniel e Apocalipse têm. Ela apresenta a mesma história, depois ela mostra a mesma história de uma forma ampliada, e aí então essa forma é ampliada e ela aumenta o conhecimento disso. E hoje nós estamos estudando esse ampliar de conhecimento. E aqui nós estamos vendo que depois que o dragão se pôs e fez toda essa artimanha, depois que Satanás usou todas essas artimanhas da besta da terra, da besta do mar, e fez com que durante todo o período da história das 7 igrejas, o remanescente fosse perseguido. Mas no momento final, o remanescente não estará aqui. Porque a gente sabe que é o momento final. Por que nós conhecemos? Porque, obviamente, o remanescente, Jesus não está mais aqui. Então não se trata dos remanescentes do passado. Agora, Apocalipse está focado no remanescente do futuro. Agora, Apocalipse está focado no remanescente do presente. Do passado está focado no futuro e esse texto está no remanescente do presente. E está marcado, como eu expliquei na besta do mar, que hoje a ferida da besta do mar não foi curada ainda. Por isso, a besta da terra ainda não fala como um dragão. Chegará o momento. Em resposta a isto, vem Deus. Apesar, o capítulo, como nós olhamos, anterior 13, mostra todos os instrumentos satânicos para destruir o povo de Deus. Para destruir o remanescente. E aí então Deus fala, inimigo, você está dizendo que acha que venceu? Você acha que ganhou? Você acha que vai destruir? Você nunca ganhou. Você é sempre um perdedor. Quer somente causar dor e sofrimento, mas você está derrotado. E Deus então mostra no capítulo, tanto no capítulo 7, em resposta à pergunta anterior do capítulo 7, Deus mostra os 144 mil. Quando os ímpios perguntam quem pode estar em pé diante da vinda do Cordeiro. Então no capítulo 7 é apresentado os 144 mil. No capítulo 14 é novamente apresentado os 144 mil. E no capítulo 19 também, mas é um sermão para outro dia. Só para você entender o contexto da beleza. Quando o inimigo arma todas as suas artimanhas, meu Deus, ele fez todo o preparo para que você pudesse vencer, para que eu pudesse vencer. Ele foi aos céus, e ao estar ao céu ele ministra a nosso favor. Ele colocou o Espírito Santo junto conosco, seus anjos ao nosso redor. Não nos permite tentação que não seja humana, segundo as condições que eu consigo suportar, segundo a minha capacidade. Esse Senhor Deus agora ele faz uma revelação grandiosa ao apresentar quem pode estar em pé. Depois de toda essa trama, Deus no Apocalipse 14 mostra os seus fiéis em pé. Mostra os seus fiéis salvos. Mostra os seus remanescentes recolhidos para si. Amém? É uma linda história. É uma linda profecia. Vamos aqui então analisar então os versos. O verso 1 do capítulo 14 começa a dizer: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Vamos então parar. A palavra começa aqui, olhei. Esse olhei no grego é um artigo grego definido, referente ao sujeito do Apocalipse capítulo 5, verso 6. É uma referência direta ao Cordeiro. Aqui é uma referência direta ao Cordeiro. Ele está fazendo uma referência em relação à visão.
Então a visão que ele teve anteriormente do cordeiro, ele retrata agora. Então, olhei, eis o cordeiro. Que cordeiro? É o cordeiro do capítulo 5 da visão. Aquele cordeiro que foi morto, que é o leão, que tomou o livro da mão de Deus. Então abriu os selos para que os seus filhos recebessem a herança. O Apocalipse é a herança, nossa, irmãos. É a revelação de Deus dizendo, vocês vão receber a herança. A minha promessa não tarda, como muitos julgam tardar, mas eu, como um Deus longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos recebam a oportunidade de reconhecer os seus pecados e receberem a vida eterna. Deus é maravilhoso. Ele trabalha com ímpio, trabalha com nervoso, trabalha com agitado. Se não fosse a misericórdia de Deus, quantas pessoas se perderiam? Quantas pessoas que você e eu conhecemos se converteu depois de 20, 30 anos de luta da família orando? Vou fazer um batismo em Palmital da irmã que está orando há 30 anos pela conversão do marido. O marido vai batizar agora. Quantas pessoas que Deus tenha esperado, aguardado a tomarem uma decisão. Quantas pessoas, eu batizei um outro senhor também que fazia quase isso no distrito de Mirassol, quando eu fui pastor lá. Quanto tempo de oração, quantas lutas, quanto sofrimento, quantas palavras, mas Deus não desiste. Quanto você viver, não importa o buraco que você se enfiar, Deus estará. Não importa na escuridão de trevas que você se afundar, o Senhor estará lá para levar. O Apocalipse quer trazer isso para mim e para você. Veja, o cordeiro estava em pé. E ali, olha o que é interessante. E o que isso marca? O triunfo do remanescente sobre a besta. Ele estava em pé. Eis o cordeiro em pé sobre o monte. E os 144.000 escrito, olha só, e os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Uma coisa interessante, lembra, eu vou explicar os 144.000 num outro sermão. Não vou explicar eles agora. Eu só vou dizer uma coisa para adiantar. Os 144.000 é um número simbólico. Lembra que Apocalipse tudo é simbólico. Nós temos que entender a simbologia. Lembra que nós temos falado isso constantemente? Eu tenho que entender o significado da simbologia dentro do livro do Apocalipse e dentro da literatura profética de toda a Bíblia, para então dizer o que isso significa. Então nós temos que interpretar isso da maneira correta. E nós vamos explicar um pouco mais na próxima mensagem. Vamos aqui continuar então. O que os 144.000 tem na testa? Que é um número simbólico. Nós vamos falar um pouquinho mais deles também. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. O que significa escrito na fronte? Na fronte é selo. Lembra onde que aqueles que aceitam a marca da besta e a imagem da besta são selados? São selados na fronte e na mão. Lembra que eu expliquei que significa? Conhecimento significa a entrega, a pessoa que decidiu racionalmente ao lado da besta. E aqueles que recebem a marca na mão representam aquelas pessoas que vivem em cima do muro, são aquelas pessoas que são conduzidas, são aquelas pessoas que são levadas, são aquelas pessoas que são refletores dos pensamentos das outras pessoas, ao invés de pesquisar, avaliar por si só e medir com Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus e tomar uma posição real que lhe pertence. Não, por medo e várias outras razões psicológicas que elas aceitam, elas então são conduzidas por este caminho. Teriam tudo para dizer não, teriam tudo para poder crescer. O muro, até ao que está do outro lado do muro, pertence ao diabo. Foi o diabo que criou a separação. Foi o diabo que criou o muro. Então aqueles que recebem a marca da besta são aqueles que nunca saem do muro. São aqueles que acham que podem servir a dois senhores. Querem servir a Deus para tentar gozar do céu e querem servir a Satanás para gozar esse mundo e os prazeres desse mundo. E com isso, não sabem que vivem sobre o muro e recebem sobre a mão também a marca da besta. Você, meu querido irmão, tem que fazer uma decisão, porque aqui só são selados aqueles que espiritualmente, racionalmente, pelo conhecimento. Lembra que Deus falou que importa que aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Verdade é baseada na palavra. Verdade é baseada com evidências. Verdade é baseada com exegese, com assim diz o Senhor. Verdade é baseada em analisar o texto bíblico.
e tirar dele o princípio daquele período e transmitir para o meu período. Não transmitir o período para o meu período, porque eles são incoerentes, eles são outra época, outro pensamento. Não dá para você avaliar a mesma coisa. Assim, todo o nosso conhecimento deve estar pautado no conhecimento. O Senhor, então, aqui, esses recebem na fronte escrito, mas uma coisa importante, é o selo está na fronte. E o que tem nesse selo? No selo existem os nomes dos donos do selo. O dono do selo dá o seu nome assim, que era reconhecido os selos no passado. Os selos do passado diz o território que é desse reino, diz quem ele é e traz o seu nome. Agora, nós temos o selo de Deus colocado sobre essas pessoas. Eu vou pregar um outro dia. O selo representa propriedade. Eu pertenço a esse país. Eu pertenço a esse governador. Eu pertenço a este lugar. É pertencer, propriedade. Quando você sair do país, as outras pessoas não se responsabilizam por você, o outro país não se responsabiliza por você, porque você é sim propriedade de um país. Pois é duro ouvir isso, né? A gente acha que muitas vezes somos donos de nós. Nós não somos. Você tem que escolher quem está sobre seu Senhor. Ou é Jesus e o reino dos céus, ou é o reino do mundo. Porque ao um ou a outro, você e eu teremos que servir. A quem servais? Eu escolho minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, a quem você escolhe? Meus filhos um dia crescerão, eles já são grandes, mas quando eles amadurecerem mais, deverão tomar e fazer as suas escolhas. E deverão tomar as escolhas. Eu não posso escolher por elas. Aí entra a questão da responsabilidade de que eu tenho que escolher. E então ser selado ou por Deus ou por Satanás. Ou pelo selo de Deus, ou pelo selo da besta. Lembra que eu falei que o selo da besta tem a ver com adoração? Lembra que nós explicamos tudo isso? Quem você adora é a quem você pertence. Quem recebe o selo, recebe o nome e se torna propriedade. Como eu já disse, passa a pertencer. Agora, aqueles que são de Deus, recebem o selo de Deus, pertencem a Deus. E recebem o caráter de Deus. O caráter de Deus é refletido por esse grupo. Esse grupo, ele reflete o caráter de Deus. Quando você vê, lembra quando Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando as pessoas veem você, você reflete o caráter de Deus. Pois é a luz, pois é o sal, pois é a cura. Isso que o Apocalipse está dizendo. 144 mil, eles possuem o caráter de Jesus. O caráter que todo cristão deve ter. E aqui o próximo verso 2 diz, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Vamos aqui analisar umas palavras importantes no grego. Ouvi um som. Esse ouvir um som, a expressão grega que está querendo dizer aqui, é que ele não consegue descrever o que ele ouviu. Ele ouviu um som, ouviu uma voz do céu, como voz de muitas águas. Vê que ele tenta descrever como a voz do trovão. Também a voz que ouvi era de arpistas. Ele começa a descrever melodias, mensagens, que apenas os 144 mil são capazes de entender. O profeta não foi capaz de entender. O profeta aqui, João, que viveu com Jesus, o discípulo amado, ele não conseguiu discernir esse som. Porque esse som não compete a ele. Porque esse som, ele não faz parte dessa história. Esse som é um som muito importante. Agora, aqui diz a palavra trovão. O trovão é muito importante. O trovão é associado à presença divina. Não é Deus, mas anuncia a presença de Deus. Em outras palavras, também pode anunciar a chegada de Deus. Então, o que aqui indica? Indica que ele ouviu um som, melodia, mensagens, canções. Ouviu a chegada, o anúncio da chegada de Deus através do trovão. E aí, então, nós temos no próximo verso, o verso 3, que diz, olha só, você vê aqui como arpista, como tange a sua harpa. Ele não diz que ele viu arpistas. Ele tenta descrever como essa mensagem não é para ele. Como essa mensagem ela é totalmente ligada ao cântico. É totalmente ligada ao verso 5. Vamos ao verso 3. Vamos ver o verso 3.
entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses 144.000, eles têm uma característica interessante. João não entendeu nada. Ele tenta descrever que ele ouviu um monte de coisa. E ele então entendeu que era um cântico novo. Eles entoavam, só que ele não sabia. Era um cântico novo que para ele não fazia muito sentido. Mas olha só, o cântico que ninguém pode aprender agora, do verso 3. Que cântico é esse? Em outras palavras, escrevi aqui para poder todos entenderem bem. A experiência é de natureza tão pessoal que somente aqueles que passam por ela são capazes de apreciar seu significado. Para eles, o cântico é uma síntese abrangente das experiências que vivenciaram nas etapas finais do grande conflito. Tentando simplificar um pouco mais essas palavras, esse cântico tem a ver com toda a experiência pessoal e individual que cada filho e filha de Deus desse período, por cada um destes remanescentes que sofreram. A profecia diz que o tempo final em que o povo de Deus viver na terra seria o tempo mais dificultoso de toda a história. Seriam tempos difíceis em que Satanás usaria todo o seu poder e toda a sua artimanha para que, se possível fosse, enganasse até os próprios eleitos de Deus. Aqueles que escolheram a Deus. A artimanha grande, o sofrimento, a angústia que cada um passou. Viver numa sociedade que despreza Deus. Viver numa sociedade que te persegue por Deus. Viver numa sociedade em que o correto se torna piada e aquilo que é de Deus se torna zombaria. E então, o correto e o certo passa a não existir mais. Tudo se torna relativo e tudo se torna destrutivo. As pessoas perdem as suas essências, perdem os seus alicerces, perdem aonde firmar o seu caráter e a sua vontade de viver, perdem o desejo de desenvolver os seus talentos, não conseguem encontrar o sentido da vida. Aí vem o existencialismo. E eles então sofrem e sofrem, sofrem. Porque então precisamos sempre encontrar a Deus. Mas esse mundo cruel, os 144.000 sofreu demais. E esse sofrimento aqui é relatado. Por isso, queridos, é um cântico que ninguém pode cantar, porque ele expressa aquilo que os 144.000 viveram. Uma experiência única e singular. Não pode ser comprada, não pode ser aprendida. Ela tem que ser vivenciada. E somente aqueles que vivenciaram o fim podem entender, compreender, cantar, louvar, chorar, sentir, transpirar. Tudo aquilo que o cântico está falando. Para João, ele não entendeu nada. Para João, ele não conseguia entender nem as palavras. Para João, ele entendeu que era uma melodia. Mas para João, nenhuma palavra fazia sentido. Porque é algo muito profundo, tem a ver com aqueles que venceram o dragão, que venceram a besta do mar, que venceu a besta da terra, o remanescente final dos últimos dias. Esse, meu querido, está aqui. Vamos então continuar aqui na leitura. Está dizendo, ninguém pode aprender. Como nós já dizemos, a experiência, já expliquei. Vamos aqui, não se macularam. Quando aqui diz não se macularam, é uma pressão religiosa para se unir à besta. Lembra que eu expliquei que a besta da terra, hoje ela é um profeta verdadeiro, ela apareceu como um cordeiro e falava como dragão. Ela não fala ainda como dragão, assim como a ferida mortal da besta do mar está em processo de cura e não foi curada. Já expliquei por quê. Então nós vemos aqui que a besta da terra fará uma grande pressão, uma terrível pressão, para que todos os cristãos passem a adorar a imagem da besta. E nós já explicamos uma mensagem de domingo passado, que é a mensagem da besta da terra. Passem a adorar essa imagem. E aí isso não pode acontecer. E não vai acontecer comigo. Que filho de Deus não vai aceitar. Então, não se macularam. Tem a ver com essa pressão religiosa
que a besta fará através da união do poder civil com o poder religioso, através de uma falsa adoração, através dos seus falsos deuses e através das falsas imagens que criaram de Deus. Porque que se eu não usar o princípio correto de interpretação, eu crio pretextos e interpretações falsas. Hoje estão ensinando aí novas interpretações que tiram o conhecimento textual. Eu dou um novo sentido e conhecimento ao texto bíblico. A estes eu não ando. A estes eu não sirvo. Com esses não compartilho fé. Porque o meu Deus é diferente deles. O meu Deus é um Deus bíblico. É baseado numa exegese. O meu Deus tem a ver com o Deus de quem ele é. De quem ele diz ser. Não de quem eu quero dizer e a filosofia humana queira dizer para mim quem é esse Deus. Esta pressão se tornará nos últimos dias. Tornará como que tudo que é fundamentado na palavra de Deus sendo errada. Trarão um novo conhecimento. E esse novo conhecimento é o fogo estranho sendo colocado no altar do Senhor. Porque o Senhor acendeu o seu próprio fogo e o Senhor Deus tem o seu próprio fogo. E ele te convida e me convida a adorar da maneira correta, com o espírito certo, e adorar em espírito e em verdade. E em verdade é a palavra. Não tem dois caminhos que te levam ao céu. Um te leva à perdição e outro te leva à salvação. Não existem todos os caminhos que te levam ao céu. Um caminho te leva ao céu. O caminho do remanescente, o caminho da palavra, o caminho do estudo da Bíblia. Fora o caminho do estudo da Bíblia, correto, coerente, com um princípio de interpretação correto, com uma análise de interpretação certa, entendendo os princípios e os valores daquela época, transmitindo esse para o nosso tempo, ensinando ao povo e vivendo uma fé real, vívida. É isso que esperamos, que Deus espera. Apocalipse 14, versos 4 e 5 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Vamos estudar um pouquinho. O que é mulher? Lembra? Nós já explicamos o que é mulher. Apesar que eu estou devendo uma mensagem só de explicar todos os significados, símbolos proféticos, que também acontecerá. Tudo tem o seu tempo. Mulher. Nós já sabemos que a própria Bíblia diz que mulher significa igreja. Então a análise bíblica diz que mulher significa igreja. Então nós temos que na Bíblia existe mulher de dois aspectos. Nós temos a meretriz, nós temos Babilônia, nós temos a mulher impura que senta sobre a besta vermelha. E nós temos a mulher pura. A mulher pura é a igreja remanescente. A mulher impura é a meretriz, é Babilônia. Por que essa mulher ela é impura? Ora, queridos, claro, ela é impura por causa da adoração da besta, da adoração da besta da terra, da adoração à imagem da besta. Quando forma-se a imagem da besta e eles adoram o dragão e adoram a besta, que deu o poder agora à sua imagem. Lembra que nós explicamos? Eles estão adorando a besta. A questão é quem eu adoro. Essa é a questão. A igreja impura, ela possui o nome de Deus, ela usa passagens bíblicas sem Deus, sem o poder e sem o ensinamento. A igreja pura, ela ensina a palavra de Deus. É uma coisa que você deve saber. É uma coisa que está claro, como nós ensinamos, que a Bíblia diz claramente este fato tem ocorrido. Isso é muito claro, isso é muito real. Então, e aqui nós temos outra palavra que diz, são castos. Olha só, não se macularam, bom, são castos. Aqui diz, são esses que não se macularam com mulheres. Então nós vimos primeiro a palavra mulher, já expliquei o que é. Vamos explicar a palavra anterior, não se macularam, ou são castos. O que é isso? Castidade aqui não é o assunto. Lembra que eu falei que é tudo simbólico? Não tem a ver com virgindade. Já vi irmãos falando, pastor, eu sou remanescente porque sou virgem. Falou, oh, meu pai do céu. Não tem nada a ver com isso. Castidade, lembra, tem a ver com relação de um casamento. Tem a ver com relação de um relacionamento. O que então, o que seria castidade entre Deus e a sua igreja?
como eu já disse, tem a ver com adoração à imagem da besta. Tem a ver com uma falsa adoração a Deus. Eles são castos porque não participam da falsa adoração a Deus. É o contexto que vem agora do capítulo 13 no capítulo 14. O capítulo 14 é uma resposta à besta. É uma resposta de vitória e uma descrição da característica do vencedor. Eles são castos porque eles não se macularam com a prostituição ideológica, filosófica, doutrinária da besta. Isso aconteceu por não terem relações com Babilônia, embora juntos no passado não pertencem a ela. Deus, neste capítulo, convida os seus filhos a sair dela. No capítulo 14, você vai ver que este povo, no restante do capítulo 14, o remanescente, esses 144 mil, tem uma mensagem. E dentro dessa mensagem diz, sai dela, povo meu. Deus diz que ao ver-lhe muitos apriscos, estão esparramadas em todos os lugares, como multidão, como a areia do mar. Homens e mulheres que amam e temem a Deus. Estão em todos os povos, tribos e nações, e em todos os nomes de credos de fé, em todos os cantos, ao remanescente do Senhor fiel. Pessoas que, quando a imagem da besta for criada, elas identificarão, ouvirão a voz do seu pastor e sairão dela. E irão caminhar junto com o remanescente, porque faziam parte. Eram a igreja invisível. E no momento final se tornam a igreja visível. No momento da decisão final, eles se unem ao nosso Deus. É uma grande e maravilhosa colheita. É algo lindo que está sendo descrito aqui. Eles são castos. Por causa disso, é a questão do contexto, capítulo 13. Você entende muito bem isso. Vamos continuar então aqui. Texto. Seguidores do Cordeiro. A parte que diz aqui que eles seguirão o Cordeiro aponta para privilégios especiais. Que privilégios especiais seriam esses? Olha só, é uma oferta ordenada por Deus. O que é primícias? Primícias é uma oferta ordenada por Deus. Pera, antes de explicar primícia, vamos falar sobre os seguidores do Cordeiro primeiro. Apronta privilégios. Aqui indica que os 144 mil terão um relacionamento diferenciado do restante da salvação e do resto do universo. E as primícias explicarão o porquê desta relação privilegiada e diferenciada. Apesar de eu já ter mencionado, um pouquinho eu ainda não interliguei com o que de fato significa. O que quer dizer? O texto bíblico aponta, segundo o método historicista, o que vem a ser. Vamos lembrar onde está escrito sobre primícias na Bíblia. Na Bíblia está escrito sobre primícias em alguns lugares aqui importantes. Está escrito de primícias em Deuteronômio, capítulo 26, verso de 1 a 11. Anote e lê em casa depois, não vou poder ler agora, não dá tempo. Levíticos, capítulo 23, verso 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, Paulo traz. Êxodo 25, verso 2 e 3 e número 5, 9. Esses três últimos textos, eles trazem um aspecto diferente dos primeiros. Por que aspectos diferentes? Nós temos que os primeiros textos traz que a primícias, é uma oferta e aponta uma colheita. Só que os últimos versos apontam para um presente a Deus. O texto que é traduzido no hebraico, o sentido do texto é um presente a Deus. Então, quando eu levo a primícia nesse contexto de êxodo, no contexto de número, eu estou levando um presente. Eu estou presenteando. Não é uma oferta. É uma oferta diferente. Não é uma oferta de alguma outra coisa. Eu estou dando um presente a Deus. É um presente dado a Deus, a primícia. E nós temos agora a primícia, no sentido aqui de aponta para uma grande colheita. O que seria isso? Quando o povo de Israel estava com a sua seara amadurecendo, os primeiros frutos que amadurecia na seara deveria ser colhido, estes cachos amarrados, no cacho aí de trigo, dependendo do que for, a sua colheita, ele deveria ser então de milho, não importa o que era, você deveria pegar as primeiras espigas e deveria levar no santuário, oferecer a Deus como uma oferta, e esta oferta apontaria que você teria uma grande abundância,
que Deus retiraria o devorador, mandaria a chuva no tempo certo e você teria uma colheita extremamente abundante da terra. Então perceba, nós temos dois significados. O primeiro aponta para essa colheita. O segundo aponta para um presente de Deus. Você está entendendo agora o que Deus está querendo dizer? Olha só o que Deus está querendo dizer, que esses aqui são os que foram remidos dentre os homens. Vê quem são eles? Foram remidos. Aqui é remissão, é perdão. Lembra? Eles foram perdoados. Todo pecador tem que ser perdoado. Todo ser humano é um pecador. A Bíblia diz que não há um justo debaixo do céu. Todos devem ser redimidos. Entende? Se você é perfeccionista e acha que está perfeito, então você tem que pedir perdão, porque só esse pensamento já é pecado. Você precisa se redimir. Não há espaço para perfeccionismo. Há espaço para redimidos. Olha só. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Perceba que a expressão, ele é primícias. Para quem? Para Deus e para o Cordeiro. Aqui fala que ele é um presente para toda a divindade. Ele é um presente ali para a divindade de uma forma completa. Ele dá uma ênfase para Deus e para o Cordeiro. Quando há uma referência a Deus aqui, a palavra Deus aqui é no sentido de Deus triuno. E para o Cordeiro é uma referência direta a Jesus Cristo. Porque essa primícia está numa relação direta, íntima e pessoal com o Cordeiro, indicando o tempo que eles vão viver. E ao mesmo tempo é um presente para Deus em toda a divindade, porque indica os salvos de todas as épocas. Indica os salvos de todas as épocas. As primícias representam quando Jesus vier à Terra. O capítulo 14, ele termina com a volta de Jesus. Isso que é lindo. O capítulo 14 descreve a colheita. Vai descrever, não vai dar tempo para nós falarmos hoje. Mas se você olhar, vai descrever a colheita, vai descrever os mortos ressuscitando, vai descrever essa grande colheita. Anuncia as primícias dos 144 mil e no mesmo momento que anuncia as primícias, no mesmo capítulo, vai anunciar a colheita. Jesus, quando vem à Terra, ele recebe para si o seu presente. Ele recebe para si as primícias da terra. Você que trabalhou num sítio, morou num sítio como eu morei, só aqueles que moraram vão entender o que eu vou falar agora. Sempre os melhores frutos, os maiores, os mais doces, os mais gostosos são os primeiros que amadurecem. Esses frutos que Deus pediu para entregar no santuário. Quando Deus levava no santuário, imagina agora, olha o sentido do melhor, do mais bonito, o mais gostoso. A espiritualidade do remanescente, a espiritualidade dos 144 mil é uma que ninguém viveu. Por isso eles têm um cântico que ninguém vai cantar. A vivência e a experiência religiosa de vida deles é única na história, de toda a história do pecado, de toda a história do planeta, toda a história do universo. Ela é única. Ninguém passou por um sofrimento, ninguém passou por uma provação tão severa, tão profunda, tão marcante, de estremecer desde o código genético, da raiz, do DNA, ossos, ao pensamento, como fruto dos 144 mil. Como essas primícias. Essa primícia, ela representa as pessoas que serão salvas. Quando Jesus vem à Terra, Jesus já as tem, porque é dela, porque é de Deus. Essas pessoas são de Deus. Eu vou explicar o significado não temer. Você pertence a Deus. Olha só. Você vai estar em pé sem um intercessor quando Jesus voltar. Pois Deus já te tomou para ele. É isso que aqui está querendo dizer. Sabe quando o texto bíblico e algumas pessoas chegam e querem causar o terror? Você deve estar em pé diante da presença de Deus. Sem um intercessor. Volta a vir aqueles trovões, aquele medo e aquele pavor que as pessoas colocam. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus já tomou. Lembra que é um presente que deve ser ofertado no templo? Jesus no santuário, quando terminou no santuário santíssimo, no santuário celestial, no céu, a obra de intercessão do ser humano, ele já disse justo no santuário. No santuário, no juízo executivo, no juízo vindicativo, aqui no juízo final, naquele momento do juízo final de Deus,
Deus, ele justificou. O povo de Deus está diante de Deus sem o intercessor, porque eles foram tomados para Deus. A espiritualidade deles foi transformada. Na carne, eles ainda não foram, mas espiritualmente eles já foram, porque Deus já tomou para si. Por isso eles estarão vivos e serão transformados no abrir e piscar de olhos, porque no momento anterior, no abrir e piscar de olhos, eles já foram transformados por dentro e já são capazes de viver em pé sem um intercessor, porque eles não notaram, mas a natureza pecaminosa já foi tirado deles. Não tem como alguém ser ressuscitado com a natureza pecaminosa. Não tem como ninguém estar em pé diante da vinda do Senhor com a natureza pecaminosa. Agora, eles estarão em pé diante de Deus, sem natureza pecaminosa, sem saber que não possuem, porque Deus não te transforma numa máquina, porque Deus não muda você, é a formação do caráter. Eu estou hoje aqui na terra aprendendo a adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus em caráter estará comigo. E nesse momento ali você estará porque Deus já tomou para ele. Você é o presente de Deus. O remanescente, que é o do último momento da história desse mundo. Ele é o presente de Deus. E ele aponta para uma grande colheita na terra. Uma colheita que será tida desde Abel que morreu, até o último que morreu, que pertence a Deus, que ouvirá a voz de Deus, e na última trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Falar sobre as primícias é algo muito... Vou tratar um pouco mais disso quando eu tratar dos 144 mil. Eu vou tratar um pouco mais, mas eu quero que você saiba que ser primícia é ser uma pessoa protegida por Deus. É ser uma pessoa que, se possível, nessa perseguição, Deus fará cair maná do céu para alimentar seus escolhidos. Deus colocará os anjos na sua dianteira. Após o fechamento da porta da graça, nenhuma oferta de sacrifício humano será dada. Como assim, pastor? Deus está pedindo sacrifício humano? Não. Mas é que tem pessoas que morrem pelas mãos dos ímpios. Não porque Deus pediu para que morressem. Porque os ímpios matarão. Porque os ímpios vão matar como matou todos os profetas que Deus tem mandado. Eles não são dignos daqueles a quem Deus manda. Eles não são dignos. Mas Deus, por amor a estas pessoas, por amor ao mundo, Deus faz com que eu e você estejam. É uma pena que aquelas pessoas que deveriam ouvir a mensagem e aceitá-la, matam os profetas e apredejam todos que vos são enviados. Maldizem todas as pessoas boas e todos os mensageiros de Deus. Um profeta no sentido, todo aquele que prega a palavra, existem dois sentidos para profeta. Um profeta é o profeta que recebe a visão de Deus, e depois nós temos uma divisão para fazer entre eles, existem algumas subdivisões, segundo as escrituras, e nós temos, segundo as escrituras, um outro tipo de profeta, aquele que aprende da profecia escrita e falada e ensina as outras pessoas, também é um profeta. Você, meu irmão, mesmo aqui, prega a palavra, é um profeta. Você é um profeta de Deus, verdadeiro ou falso? Você tem que fazer isso. Você ensina a adoração de Deus ou da imagem da besta? E você prega e ensina como adoração? Para entender esse meu sermão, quem está assistindo precisa assistir o do Apocalipse 13. Então, compreender. Meus queridos, Deus era maravilhoso. Você vai estar em pé diante de um cordeiro. Aqui o texto bíblico também não se achou mácula. O tempo verbal grego aponta, indica que a partir de um ponto eles não tinham mais pecado. O termo grego aqui não quer dizer que eles nunca pecaram. O texto grego aqui quer dizer justamente esse momento em que eles fizeram uma ruptura. No momento em que eles foram perdoados. No momento que eles lutaram para odiar a natureza pecaminosa. No momento que eles alimentaram a natureza espiritual. No momento então que eles foram julgados no céu, no santuário. No momento em que Jesus, o Santo dos Santos, finalizou o trabalho e disse: o que está justo, permaneça justo. É a declaração de santidade de Deus, de Jesus. E que o ímpio permaneça ímpio. Então ele sai. E, segundo a Bíblia, o santuário se enche de fumaças e trovões. Ninguém pode entrar. Está consumado. Os justos estão na terra, transformados, vivos, mas sem saber, passando pela aflição de Jacó.
orando ao Senhor, orando ao Senhor, não conseguem lembrar de pecado algum, porque o Senhor os perdoara. Eles não conseguem lembrar de pecados que não pediram perdão, mas por lembrarem da sua vida anterior estão aflitos e passam por mais uma purificação. E quando o seu Senhor aparece nos céus, é a resposta para a besta da terra, para a imagem da besta. Quem pode estar em pé? Os filhos venceram. Não adoraram a tua imagem. Não adorou a ti, Satanás. Este mundo só aponta duas adorações. Só duas. Aos deuses desse mundo, que pode incluir o ser humano como um deus e tudo mais. A Satanás e seus anjos e ao Deus do céu. Você deve fazer uma escolha sobre que imagem você vai adorar. Deus ou a Satanás? A imagem da besta ou a Deus? E aqueles que adoram a Deus receberão na fronte. Aqueles que adoram a Deus estarão justificados diante de Deus. E a última coisa que eles serão transformados será o seu corpo. E aí então todos os justos mortos ressuscitam. E depois nós, com abrir e fechar de olhos, já estaremos voando ao céu. Quanto sofrimento, quanta dor. Os últimos foram os primeiros foram os últimos. Nós somos os primeiros a receber o perdão e a salvação. Aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. As primícias. Porém, seremos os últimos a receber a transformação da carne e ser levados para o céu. Mas aqueles que aguardavam no sono, que foram os últimos, serão os primeiros a receber a plena transformação e a ser levados no céu. Até isso, amplifica o sentimento das primícias. Até isso, intensifica a sua aflição. Isso intensifica a demonstração de amor que esse remanescente tem por Jesus Cristo. Isso revela clara e cristalinamente que no momento mais profundo de adoração em trevas, que no momento mais profundo do conflito entre Deus remanescente versus Satanás, o remanescente é salvo. O remanescente é vitorioso. O remanescente venceu com Cristo. Ele foi perdoado nesse momento. Nesse momento não se achou mais nada. Antes daquilo ele já tinha se purificado. A natureza pecaminosa já tinha saído dele. Ele já era um homem transformado, uma mulher transformada. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso. É claro que eu estou fazendo um resumo de muita coisa importante. Um resumo de muita coisa grande. Você pode estar dizendo, pastor, tem muita coisa aqui que o senhor não explicou. É claro que não tem. Isso é um resumo. Minha mensagem não passa de um resumo do resumo do resumo. Porque se fosse para eu tratar de apenas um desses tópicos, nós precisaríamos de horas. E só de Apocalipse 14, nós temos várias teses doutorais de mais de 600 páginas. Então não pensa alguém que eu estou, na minha imaginação ilusória, tentando explicar todo o conteúdo. Hipótese alguma. Apenas demonstrar uma direção de estudo e de conhecimento. Mas nem um pingo exaurir o conhecimento, porque ele é bem grande. E sabe o que isso quer dizer? Apocalipse 5 trata isso. A visão de Deus. Jesus, maravilhosamente, é o cordeiro que foi morto. E é o leão que venceu. O cordeiro que foi morto por mim e por você, cujo remanescente. Você, meu querido irmã que sofre. Já parou para pensar que as pessoas passaram por todas essas dificuldades que nos últimos dias temos passado? E que vai se intensificar ainda mais? Sabe o que Apocalipse 14 está dizendo? É o que essa imagem diz. Enquanto o mundo aqui, representado nessa ilustração, enquanto o mundo aqui representado pelo gigante Golias, olha para você e diz, quem é você, homenzinho insignificante, de um Deus que eu não reconheço? Nosso Deus infinito olha do céu, dizendo, eu sou o leão e que abriu. Enquanto a besta do mar e a besta da terra armam ciladas, Deus responde com 144 mil. Eles estão em pé porque têm a minha. Eles estão em pé porque possuem meu amor. Eles estão em pé porque acreditaram em mim.
não são pessoas perfeitas. São pessoas que reconheceram a sua imperfeição e então aceitaram a transformação a partir de mim. Estas pessoas reconhecem que são pecadoras. Essas pessoas reconhecem que são falhas. Essas pessoas reconhecem que são um miserável levando a outro miserável pecador, aonde este miserável pecador encontrou a paz, a esperança, a certeza da salvação e da vida. E esse mesmo pecador diz: maldito homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu não faço. E aí então vem a fala que eu falei primeiramente, e Paulo termina: graças dou em Jesus. Não existe perfeccionismo, existem pessoas que reconhecem que e pessoas que lutam diariamente reconhecendo isso. E ao fazer isso, eu estou alimentando a natureza espiritual e mantendo cativa a natureza carnal. E no momento do juízo, Deus te justifica pela natureza espiritual e extirpa de você a natureza carnal que você lutava e nunca mais a luta. Era somente este sentimento contra. A próxima imagem é uma imagem que eu gosto. Representa a conversa dos bandidos na costa de verdade. Estarás. Eu começo a imaginar aquele momento antes de Jesus fechar os olhos e então entregar o seu espírito. Eu consigo imaginar que Jesus ele viu aquela multidão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Jesus então olhou o mundo todo. Jesus olhou todas as épocas, todas as almas. Mas ele já tinha feito isso antes. No Evangelho de João, capítulo 17, ele fez a oração sacerdotal e disse: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio, falando do remanescente. Jesus enviou o remanescente por amor ao mundo. Pelo mesmo amor que o fez levar à cruz. Pelo mesmo amor que ele orou por essa multidão. Pelo mesmo amor que ele olhou o mundo e tombou. Não para que pessoas perfeitas fossem, mas para que pessoas imperfeitas, como eu, como você. Para pessoas que sabem que são falhas. Para pessoas que sabem que só conseguem a vitória através de Jesus. Eu não sei, irmão, qualquer, mas você é um. Eu não conheço a tua dor, mas Jesus ele te deu um. Ele teve tempo de perdoar um bandido na cruz. Um bandido que era um judeu, já conhecia toda a história, já conhecia sobre o profeta. Você consegue entender que esse judeu também enxergou nos. Ele também viu o mundo em relação a reconhecer. Não se trata hoje da perfeição segundo o que o mundo ensina, segundo o que é Deus ensina. Aceitar e reconhecer e buscar nele as forças. É esse Deus que hoje você representa. Um Deus que quer te abraçar. Um Deus que ele vem correndo ao seu lado. Um Deus que ele pega você quando você está no profundo do pecado, quando você não aguenta mais beber, quando você não aguenta mais fumar, quando você não aguenta mais ser a vergonha da sua família, da sua casa. Esse Deus maravilhoso, ele te abraça e diz: filho, ouça a minha voz, eu quero te dar o poder para ser um remanescente. Eu quero te dar o poder para vencer a autoadoração. Eu quero te dar o poder para vencer a adoração às drogas. Eu quero te dar o poder para vencer a adoração à bebida. Eu quero te dar o poder para vencer todas as adorações desse mundo. Filho meu, eu quero te abraçar. Jesus nunca teve uma palavra dura para um pecador. A palavra dele era sempre para aqueles que se julgavam santos, para os fariseus, que estavam na porta e impediam as pessoas de entrar no céu e não entravam. Eram pedras de tropeço. Mas para os pecadores, Jesus não passou a mão sobre a cabeça, sobre o pecado. Mas Jesus disse: eu também não te condeno, vai nos pecados. Jesus disse para a mulher no poço: chame o teu marido. Ela diz: não tenho. Que bom que você disse que não tenha marido, porque este não é. Deus usou então aquela mulher samaritana para evangelizar toda aquela cidade da Samaria. Jesus então usou aquela mulher prostituta como uma missionária
Jesus usou o gadareno da Gadária, endemoniado, para poder voltar e pregar o evangelho na Gadária. Deus não vê com meus olhos, como eu vejo, como o homem vê. Deus, ele tem o seu próprio modo de olhar. Deus, ele tem o seu próprio modo de valorizar. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, a voz, a estatura, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Mas Deus, ele olha o coração. Deus, ele vê a sua dor. E o teu nome, o nome da cidade santa e o nome de Deus, está incluído isso, a sua luta. A luta em você conhecer, em você vencer cada um dos desafios que esse mundo coloca diante. Desafios tais como aquilo que leva você a se tornar escravo. Deus, ele vê. E Deus, então, irmãos, depois que ele te pega nos braços, ele quer te dar um presente da vida eterna. Queridos irmãos, enquanto muitos aí querem viver no amor de Deus, Deus vai permitir que essas pessoas que pregam que a vida é como um animal, que Deus não existe, Deus vai respeitá-los. Eles vão viver como um animal, vai morrer como um animal e serão destruídos no dia do juízo final, segundo aquilo que eles acreditam, porque a fé deles será imputada como justiça. Mas para mim e para você que acredita no Senhor, a nossa fé será imputada. Nós então seremos salvos. Como nós cremos que é Deus e adoramos a Deus e buscamos a Deus, poderemos viver a eternidade nova, uma eternidade que nós não fazemos ideia de como, mas ela é dinâmica, é profunda, ela é cheia de conhecimento, ela é cheia de desafios, mas sem nenhum medo, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, só habita paz e justiça. Que Deus te abençoe maravilhosamente nessa noite. E no próximo culto agora de quarta-feira, nós continuamos então o estudo. Antes disso, vou dar uma checada de oração. Lindo. Estou fechando. Vou tacar fechando. Vila Rodrigues, às 7, boa noite. Pelo meu YouTube. Tá? Está o Rogério dizendo boa noite a todos e uma ótima semana. O Everaldo diz boa noite, pastor, irmãos. Obrigado, Senhor, por mais um encontro com o estudo da palavra. Amém. Minha esposa querida diz boa noite e me manda um beijo. Ela está bem aqui do meu lado. Everaldo, ele diz, continuo pedindo oração pela saúde do meu pai e pela saúde de todos que se encontram com alguma enfermidade. Everaldo, vamos continuar orando por cada um deles. E nós vamos agora passar para o Facebook, para a página do Face, a página Fábio GS Takahashi. Fabiana, boa noite, Fabiana. A Sônia Barros diz, boa noite, pastor. Pastor Fábio, e família, e irmãos, ótimo culto na presença de Deus. Amém. O Adriano Dias, meu amigo, boa noite, Adriano. A Sônia Barros, boa noite, irmãos, irmãs. A Iraci, boa noite. Minha mãe, boa noite. Minha mãe diz boa noite a todos, irmãos. Boa noite, filho. Boa noite, Leila, Aline e Jonatas. Boa noite, a Lu Chagas. Boa noite, Oliane. Boa noite, Haroldo. Boa noite, a irmã Márcia Nete. Que Deus abençoe. Cristiane Veloso, boa noite a todos. A irmã Nete manda boa noite para o pastor e família, para todos os irmãos. Boa noite, pai. Boa noite para todos. Boa noite, Zélia. A Clarice, boa noite. A Valmides Amaral, boa noite. Jair Francisco, boa noite. E o Jair manda uma boa noite para todos os irmãos. A Elaine Maiton, boa noite. A Mari Manzano diz boa noite a todos os irmãos. Muito obrigado. E a Márcia Nete faz uma contribuição. Cristãos fiéis não devem temer o juízo final. Amém! É uma expressão maravilhosa. Obrigado por essa contribuição. Você resumiu maravilhosamente. Muito obrigado. É exatamente isto. Cristãos fiéis não devem temer o juízo final. O juízo final é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para que os justos recebam a promessa que Deus fez, para que recebam ali a sua herança.
a vida eterna e o reino do céu. A Rita, boa noite. A Márcia Nete contribui ainda. A nossa maior esperança está naquilo que Cristo prometeu e se cumprirá. Amém? A Márcia Nete diz também, a plena confiança em Deus. Seremos capazes de seguir a Jesus com firme dedicação, não importa o que enfrentemos. Por pertencermos a Ele, não há lugar para desespero. Deus é Deus e nos diz isto. É isso, exatamente isso. Não há lugar, irmão, por pertencermos a Ele. Muito obrigado por ter trazido mais uma vez essa contribuição. Por pertencermos a Deus, por sermos as primícias que já pertencem a Deus, o remanescente não tem razões para temer. Não existe razões. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fantástico. Deus, Ele é grandioso. Vamos então, irmãos, orar por todos os pedidos de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, lhe damos graças e louvores. Rogamos para que o Senhor abençoe estes momentos e os momentos que se seguem. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos e filhas. Que o Senhor seja com cada um dos pedidos de oração que foram feitos na quarta-feira, no sábado e no domingo. Que o Senhor os atenda segundo a grandeza do Teu santo nome. Para a honra e glória do Seu reino, nos despeça na Tua paz. Com a certeza da Tua proteção e do pertencer a Ti, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até nosso culto quarta-feira. Não voltar.